noite, pessoal. A gente vai estar fazendo aqui uma videoaula explicando mais dois exercícios da matéria do Adão sobre margem de contribuição. E esse exercício é o número 8 da aula 2. Então a gente tem no exercício: uma empresa produz apenas dois produtos, alfa e beta, cujos preços de venda são R$ 250 e R$ 200, respectivamente. Sobre esses preços, ela paga 10% aos vendedores e 15% de impostos. Os custos fixos e despesas fixos são de R$ 22.850 por período. Os custos variáveis são: para o produto a matéria-prima é 3 kg, é utilizada 3 kg por unidade a R$ 25 o quilo. Para o produto B, 2 kg por unidade a R$ 25 o quilo. A mão de obra direta, 3 horas por unidade a R$ 20 a hora para o produto A. E para o produto B, 2 horas e meia por unidade a R$ 20 a hora. Segundo o diretor de marketing, o mercado consome no máximo 500 unidades de cada produto da empresa por período. Pede-se: letra A margem de contribuição unitária de cada produto. B. O valor do resultado de cada período pela ótica do custeio variável, margem de contribuição, considerando a demanda máxima. C. O valor do resultado operacional máximo da empresa por período. D. O valor do resultado máximo no período em que houver apenas 2.020 kg de matéria-prima disponíveis para utilização. E E. A combinação ótima, melhor mix de produção e o resultado ótimo, se a restrição for apenas de mão de obra e houver somente 2.510 horas disponíveis. Certo. Então, o exercício nos passa as seguintes informações. Nós temos para o alfa a matéria-prima. Ele utiliza 3 kg de matéria-prima para produzir uma unidade ao preço de R$ 25 o quilo. Então, o custo da matéria-prima utilizada para produzir uma unidade do produto alfa é igual a 3 kg vezes R$ 25 a unidade, que vai dar R$ 75. Do beta, são 2 kg de matéria-prima a R$ 25 o quilo, que vão totalizar R$ 50 de custo com matéria-prima. Em relação à mão de obra, o alfa gasta 3 horas a R$ 20 a hora para produzir uma unidade de alfa, totalizando R$ 60 de custo variável com hora. E o beta, ele gasta 2 horas e meia a um preço de R$ 20 a hora, totalizando R$ 50 a hora. No exercício, eles também passaram que o custo de despesa fixo é de R$ 22.850 e que o preço do produto alfa é 250 unidades e do beta 200 unidades. E que em cima desse preço incidem impostos de 15% e comissão de 10%. Na letra A, então, eles pedem para a gente calcular a margem de contribuição unitária. Então, nós já temos o preço de venda do alfa, que é 250, e o do beta, que é R$ 200. A margem de contribuição vai ser o preço de venda menos os custos e despesas variáveis. E o que nós temos aqui como custos e despesas variáveis? Nós temos a matéria-prima, que nós calculamos anteriormente, no valor de R$ 75, que veio desta conta aqui,
onde é o quilo vezes o preço por quilo, a quantidade de quilos utilizada vezes o preço por quilo, que vai dar o total de custo variável da matéria-prima por unidade. A mão de obra, que é R$60 do produto alfa, onde são R$3 por hora a R$20 a hora, totalizando R$60, ou seja, 3 horas vezes R$20 a hora, R$60. E nós temos os impostos, que vão ser 15%, eu vou até mudar a cor aqui, 15% vezes o preço de venda, que vai dar R$37,50, e a comissão. Vou colocar em vermelhinho aqui, 10%, vezes 250, que vai dar R$25. Então, sobre esses valores, a gente vai pegar, fazer 250 menos a matéria-prima, que é R$75, menos R$60 da mão de obra, menos R$37,50, que foi o valor que nós encontramos dos impostos que incidem sobre o preço de venda, e menos a comissão, que é 10%, que incide sobre o preço de venda. E nós vamos ter a margem de contribuição unitária de alfa de R$ 52,50. Agora, no caso do beta, é o mesmo procedimento. Nós temos R$200 como preço de venda. A matéria-prima que nós calculamos para o beta tem um valor de R$50, que são 2 horas, 2 quilos a R$25 o quilo, que totalizam R$50. Então nós lançamos ele aqui. Mais a mão de obra também que nós temos que lançar, que são as 2 horas e meia, vezes a R$20 por hora, totalizando R$50. Os impostos, que vão ser 15% em cima de R$200, que é o preço de venda do beta. E a comissão, que vai dar R$30. E a comissão, que é 10% sobre os R$200 de beta, que vão totalizar R$20. De posse desses dados, a gente já pode calcular a margem de contribuição. Vai ser 200 menos R$50 da matéria-prima, menos R$50 da mão de obra, menos R$30 de impostos, menos R$20 da comissão, que vai dar a margem de contribuição unitária de R$50. Então, nesse caso aqui, a gente já respondeu a letra A, chegando a R$52,50 de margem de contribuição unitária para alfa e a R$50 de margem de contribuição unitária para beta. Na letra B, ele pede para a gente estar calculando a margem de contribuição considerando a demanda máxima. Então vai ser a margem de contribuição total. Então nós sabemos, como foi informado no exercício, que o volume de produção dos dois produtos é de 500 unidades.
Então basta a gente fazer 52,50 da margem de contribuição do alfa vezes 500 unidades, nós vamos ter a margem de contribuição total de R$ 26.250. O mesmo caso para o beta, ele também tem um volume de produção de 500 unidades. A margem de contribuição dele é R$ 50 vezes 500 unidades de produção. E a margem de contribuição total de R$ 25.000. E nós terminamos aqui a letra B. Na letra C, ele pede o valor do resultado operacional máximo da empresa por período. Então, o que resta para a gente calcular? O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar, somar as margens de contribuição total que nós encontramos, que vai estar destacada ali em azul, 22.250 mais 25.000, vai dar 51.250. Desse valor de 51.250, nós vamos precisar subtrair os custos e despesas fixos, que é 22.850, conforme foi passado no exercício. E com isso, a gente consegue o resultado operacional máximo da empresa no período. 51.250 menos 22.850, a gente tem o resultado operacional de R$ 28.400. E aqui a gente termina a letra C. Então, recapitulando a letra A, a gente calculou a margem de contribuição unitária, que é R$ 52,50 para o alfa e R$ 50 para o beta. Na letra B, nós multiplicamos a margem de contribuição unitária que nós encontramos pelo beta, pelo volume máximo de produção, que é 500 unidades de cada produto, e nós obtivemos para o alfa R$ 26.250 de margem de contribuição total. Para o beta, a margem de contribuição unitária era de R$ 50 e o volume de produção máximo, a demanda máxima, era 500 unidades. R$ 50 de margem de contribuição unitária vezes 500 unidades, a margem de contribuição total é R$ 25.000. E na letra C, para calcular o resultado operacional máximo da empresa por período, nós somamos a margem de contribuição total do alfa mais a margem de contribuição total do beta, que deu o valor de R$ 51.250. Em cima desse valor, nós subtraímos o custo fixo, que foi passado no enunciado do exercício, que tem um valor de R$ 22.850, e achamos o resultado operacional máximo da empresa, que é R$ 28.400. Na letra D, ele pede para calcular o valor do resultado máximo num período em que houver apenas 2.020 kg de matéria-prima disponíveis para utilização. Então, agora a gente sabe que o volume de produção para os dois produtos normalmente seria 500 unidades para cada produto. Mas nós temos um fator de limitação de 2.020 unidades. Como que a gente vai calcular qual produto a gente vai dar ênfase para produzir? Primeiro a gente vai precisar da margem de contribuição unitária que nós encontramos para cada produto. Ou seja, no produto alfa, nós encontramos a margem de contribuição de R$ 52,50 por unidade. E no beta, R$ 50. O nosso fator limitante aqui é a matéria-prima. Então, alfa, ele utiliza 3 kg de matéria-prima para fazer cada unidade e o beta 2 kg de matéria-prima para fazer cada unidade. Para a gente decidir qual produto a gente vai dar ênfase para fazer, a gente tem que descobrir a margem de contribuição por fator limitante. Para isso, basta a gente pegar a margem de contribuição unitária e dividir pela
pela quantidade, pelo fator limitante. No nosso caso aqui, é só a gente pegar os R$ 52,50 da margem de contribuição unitária e dividir por 3, que é a quantidade de matéria-prima utilizada para produzir uma peça do alfa, que vai dar R$ 17,50 de margem de contribuição por fator limitante. O beta, a margem de contribuição dele é de R$ 50, dividido por 2, que é a quantidade de matéria-prima utilizada para produzir uma unidade de beta. Nós temos a margem de contribuição por fator limitante de R$ 25. Para ver qual produto a gente vai dar ênfase, a gente pega o produto que possui a maior margem de contribuição por fator limitante. Então, no caso, vou marcar de verdinho aqui, o produto que a gente vai estar dando preferência é o beta, porque ele tem uma margem de contribuição por fator limitante de R$ 25, enquanto o alfa tem a margem de contribuição por fator limitante de R$ 17,50. Certo, então o nosso fator limitante são as 2.020 unidades, 2.020 quilos de matéria-prima. E a gente já sabe que a gente vai dar ênfase para produzir o beta, então vamos tentar produzir 500 unidades do beta, que vai estar consumindo 2 quilos por matéria-prima. E será que esses 2.020 quilos vai dar para produzir essas 500 unidades? Para isso basta a gente multiplicar 2 quilos, que vai ser o consumo da matéria-prima, que são 2 quilos para produzir cada unidade, vezes o volume de vendas, ou seja, 2 vezes 500, a gente já está gastando para produzir essas 500 unidades do beta, 1.000 quilos de matéria-prima. Então, se nós tínhamos 2020, que nós tínhamos de limitação, menos os 1.000 quilos que nós utilizamos aqui já para produzir o beta, ainda nos restam 1.020 quilos de matéria-prima, que vai ser utilizado para produzir o beta. Produzir o alfa, desculpa. Então, como que a gente vai calcular agora para descobrir quantas unidades do alfa a gente vai produzir? Basta pegar a matéria-prima restante, 1.020, e dividir pela quantidade que o beta consome, ou seja, ele consome 3 quilos para produzir cada unidade. Então, basta a gente dividir esses 1.020 quilos por 3, que vai dar nosso volume de produção de alfa. Então, nós vamos produzir, nosso mix ótimo aqui vai ser uma produção de 500 unidades de beta e 340 unidades de alfa. Agora nós já podemos passar para calcular o resultado operacional. Nosso preço de vendas continua o mesmo, R$ 250 para a alfa e R$200 para o beta. A matéria-prima do alfa se manteve a R$ 75 por unidade. Isso aqui a gente está calculando. Eu vou até passar meio rápido por essa parte aqui, porque foi utilizado apenas para calcular a margem de contribuição unitária. Foi o mesmo procedimento que fizemos em cima. Então nós temos R$ 75 de matéria-prima, R$ 60 de mão de obra, R$ 37,50 correspondente aos impostos, R$ 25 correspondente à comissão, que vai dar uma margem de contribuição unitária de R$ 52,50 para o alfa e R$ 50 para o beta. O que vai mudar é o nosso volume de produção. O do alfa vai cair para
340 unidades. E o do beta vai se manter em 500 unidades. 340 unidades do alfa vezes R$ 52,50 de margem de contribuição vai dar uma margem de contribuição total de R$ 17.850. 500 unidades do beta vezes R$ 50 de margem de contribuição unitária vai dar uma margem de contribuição total de R$ 25.000. Somando os dois, 17.850 mais 25.000, nós temos uma margem de contribuição total de 42.850, levando em consideração os dois produtos, menos os custos de despesas fixos, que totalizam 22.850, nós temos um resultado operacional de R$ 20.000 nessa situação, levando em consideração o mix ótimo. Então a gente já respondeu a letra D. Agora a última questão, a letra E. A combinação ótima, melhor mix de produção, e o resultado ótimo se a restrição for apenas de mod, e houver somente 2.510 horas disponíveis. Então, no exemplo de cima, na letra D, a nossa restrição é na matéria-prima. Agora, a nossa restrição vai passar a ser a mão de obra. Então, nosso volume ainda mantém-se em 500 unidades, que é o que a gente consegue, a nossa demanda do mercado, mas nós temos um fator limitador que passa a ser a mão de obra, que são 2.510, que dá quilos mais 510 horas. Primeiro, a gente vai fazer o mesmo procedimento do anterior. Vamos calcular a margem de contribuição unitária, a margem de contribuição por fator limitante, levando em consideração a margem de contribuição unitária do alfa e a margem de contribuição unitária do beta. Nós já calculamos anteriormente na letra A. Então, R$ 52,50 de margem de contribuição unitária do alfa e R$ 50 do beta. O que vai mudar aqui é que no anterior a gente utilizou a matéria-prima, ou seja, quanto que era necessário de matéria-prima para produzir uma unidade de alfa. Agora a gente vai estar focando na mão de obra. Então, para produzir uma unidade de alfa, eu consumo 3 horas de mão de obra. E para produzir uma unidade de beta, eu consumo 2 horas e meia de mão de obra. 52,50 dividido por 3 horas, que são as horas necessárias para produzir uma unidade do produto alfa, dá uma margem de contribuição de R$ 17,50. R$ 50 de margem de contribuição unitária do beta, dividido por 2 horas e meia, que são as horas de produção necessárias para produzir um produto do beta, vai dar R$ 20 de margem de contribuição por fator limitante. Então, nesse caso, a margem de contribuição por fator limitante maior também é a do beta. Então, nós vamos dar foco para produzir o beta novamente. Então, do beta, nós vamos produzir 500 unidades, que vai consumir 2 horas e meia de mão de obra por fator limitante, ou seja, 500 vezes 2 horas e meia, nós vamos estar consumindo 1.250 horas. Então, se nós vamos 2.510 horas menos 1.250 horas que nós já consumimos, resta um total de 1.260 horas. Essas 1.260 horas, dividido por 3 horas de mão de obra que é consumida para produzir o produto alfa,
vai dar o total de produção que a gente vai estar conseguindo realizar para o alfa. Ou seja, 1.260 dividido por 3 vai dar um volume de produção de 420 unidades. Com isso, a gente já pode voltar aqui na nossa DRE para a gente calcular o resultado operacional nessa situação. A gente vai pegar a única parte que vai mudar vai ser o volume de produção, 420 unidades para o produto alfa e 500 unidades para o produto beta. 420 vezes R$ 52,50 de margem de contribuição unitária vai dar o total de R$ 22.050 de margem de contribuição total do alfa. 500 unidades do beta vezes R$ 50,00 de margem de contribuição unitária vai dar uma margem de contribuição total de R$ 25.000. Somando R$ 22.050 mais R$ 25.000 de margem de contribuição total do beta, a gente vai ter R$ 47.050 de margem de contribuição total, menos os custos e despesas fixos, que são 22.850, nós vamos ter o resultado operacional de R$ 24.200. E finalizamos aqui a letra D. Vamos aproveitar e focar agora também no outro exercício semelhante, só que ele muda aqui é que tem a questão dos rateios, que é o número 3 da terceira aula. A indústria de calçados Corezo fabrica 2 produtos, botas e sapatos. Para atender ao mercado, a empresa produz normalmente 5.000 unidades do primeiro e 4.000 do segundo por mês. Os preços de venda são aproximadamente os das empresas concorrentes, R$ 100 por unidade das botas e R$ 80 por unidade dos sapatos. Sua estrutura de custos variáveis é a seguinte: para as botas, material direto R$ 40 por unidade, mão de obra direta 5 horas e meia, R$ 5,50 por hora, demais custos variáveis R$ 21,50 por unidade. Para os sapatos, material direto R$ 30 por unidade, a mão de obra direta R$ 5,50 por hora, demais custos variáveis R$ 21,50 por unidade. Os custos fixos totalizam R$ 33.000 por mês e são rateados à base de horas de mão de obra direta, 2,1 hora por unidade para botas e 1,5 horas por unidade para sapatos. Pede-se a margem de contribuição unitária de cada produto, a margem de contribuição total de cada produto, o valor do lucro bruto unitário de cada produto, a margem de contribuição unitária de cada produto por fator limitante, se em algum mês houver a restrição de mão de obra direta. Então, nós temos as seguintes informações. As botas, elas possuem como material direto R$ 40 por unidade, os sapatos R$ 30 por unidade. Quanto à mão de obra, aqui na mão de obra a gente tem que prestar atenção na questão do rateio, porque no enunciado do exercício, é informado que os custos fixos eles são rateados à base de horas. Então esse rateio ele entra também para calcular a mão de obra, o valor da mão de obra empregada nos produtos. Então vai ser, como vocês podem ver nesse quesito aqui, para bota é 2,1 hora por unidade
E para os sapatos, 1h30 por unidade. Então na bota vai ser 5,50 vezes 2,1, que é o que passou no rateio, que vai totalizar R$ 11,55 de custo com a mão de obra. Para o sapato, R$ 5,50 por hora, vezes 1,5 de rateio, vai totalizar R$ 8,25 de mão de obra. Os custos e despesas fixos são de R$ 33 mil, e os outros custos variáveis, tanto para o sapato quanto para as botas, têm o valor de R$ 21,50. O preço de venda do Alpha é R$ 100 por unidade e o do Beta R$ 80. Ele pede para calcular primeiro a margem de contribuição unitária. Para isso basta a gente fazer o preço de vendas, que é R$ 100, menos os custos e despesas variáveis. O que nós temos de custos e despesas variáveis? O material direto do Alpha são R$ 40. A mão de obra que nós encontramos ali embaixo, que é ali ao lado, que é R$ 11,55. E os outros custos variáveis, que tem o valor de R$ 21,50. R$ 100 menos 40, menos 11,55 de mão de obra, menos menos 21,50 de outros custos variáveis, nós temos uma margem de contribuição. De R$ 26,95. O beta, nós temos o preço de venda de R$ 80 por unidade, menos R$ 30 do custo direto, menos R$ 8,25 foi o valor que calculamos da mão de obra, menos R$ 21,50 de outros custos variáveis, nós vamos ter a margem de contribuição unitária de R$ 20,25. Na letra B, ele pede a margem de contribuição total de cada produto. Então, nós sabemos que o volume de produção passado no enunciado do exercício é de 5.000 unidades para alfa e de 4.000 unidades para beta. Para a gente calcular a margem de contribuição total, basta a gente fazer 26,95 da margem de contribuição unitária do alfa, vezes 5.000, que é o seu volume de produção, vai dar margem de contribuição total de 134.750 para o alfa. No beta, a margem de contribuição unitária é de R$ 20,25, vezes o volume de produção de 4.000 unidades, vai totalizar a margem de contribuição total de R$ 81 mil. E a gente terminou a letra B. Na letra C, ele pede o valor do lucro bruto unitário de cada produto. Certo, então para a gente calcular o lucro bruto unitário de cada produto, a gente tem que fazer um pequeno processinho antes. Nós vamos ter que fazer um rateio para a gente poder estar calculando, alocando os custos fixos e assim a gente conseguir encontrar o lucro bruto por unidade. Então a gente sabe que a gente vai produzir, vou até mudar a cor aqui, colocar um azulzinho, 5.000 unidades para o alfa e de verdinho 4.000 unidades para o beta. 4.000 unidades de sapato, sabe? Estou confundindo os exercícios. São botas e sapatos. Tá, e como é que a gente vai fazer para calcular essa parte aqui do tempo de mão de obra? A gente tem que identificar primeiro o tempo de mão de obra que é gasto por mês com cada produto. Para isso é só a gente pegar
5.000, que é a quantidade, o volume de produção, e fazer vezes 2,1 hora, no caso das botas, que vai totalizar 10.500 horas por mês. Isso aqui não é em dinheiro, tá em dinheiro, mas são em horas. E para os sapatos, 4.000, que é o volume de produção, vezes uma hora e meia de rateio, que vai dar 6.000 horas. Deixa eu até tirar esse símbolo de... Então agora a gente vai somar o total desses dois, 10.500 mais 6.000, que vai dar 16.500. E depois a gente vai poder calcular o rateio. Como é que a gente vai calcular o rateio? 10.500 dividido por 16.500 vai dar 63,64% para as botas. 6.000 reais dos sapatos dividido por 16.500, que é a soma total das botas, do tempo de mão de obra das botas mais dos sapatos, vai dar 36,36%. Essa porcentagem a gente vai multiplicar pelo custo fixo total, ou seja, 63,34% vezes 33.000 dos custos fixos vai dar 21.000 reais. Ou seja, na produção das botas vai se mostrar alocados 21.000 reais de custo fixo. E para os sapatos, a gente vai pegar 36,36 vezes os 33.000 também, que vão dar 12.000 reais de custo fixo. Nós temos aqui o nosso volume de produção, que é 5.000 para as botas e 4.000 para os sapatos. E aqui a gente já pode descobrir o nosso custo fixo por unidade. Como que a gente faz isso? Basta a gente dividir 21.000 por 5.000 unidades, vai dar R$ 4,20 por unidade. E para os sapatos, 12.000 de custo fixo, dividido pelo volume de produção, que é 4.000, vai dar R$ 3,00 de custo fixo por unidade. A margem de contribuição unitária que nós já calculamos ali em cima, nós vamos repetir ela aqui embaixo, que é 26,95, que são esses valores que nós já calculamos aqui em cima. 26,95 para as botas e R$ 20,25 para os sapatos. E para a gente calcular o lucro, agora a gente já pode calcular o lucro bruto por unidade. Basta a gente fazer 26,95, que é a margem de contribuição, por unidade, menos o custo fixo por unidade. Então, 26,95 das botas, menos 4,20, que é o custo por unidade da bota, vai dar o lucro bruto por unidade de R$ 22,75. Para os sapatos, R$ 20,25, que é a margem de contribuição por unidade, menos R$ 3,00, que é o custo fixo por unidade,
vai dar o lucro bruto por unidade de R$ 17,25. Então, nós temos um lucro bruto de R$ 22,75 por unidade para as botas e R$ 17,25 para o sapato. E a última questão, a letra D, pede para a gente calcular a margem de contribuição unitária de cada produto por fator limitante se houver restrição de mod. Então aqui ele pede praticamente para a gente calcular a margem de contribuição por fator limitante. E o fator é mod. Como ele não passou nenhum valor, o que a gente considera como fator limitante vai ser as horas utilizadas no rateio, 2,1. No caso das botas, e 1,5 no caso dos sapatos. A margem de contribuição unitária das botas é R$ 26,95 e dos sapatos R$ 20,25. Então, para calcular a margem de contribuição por fator limitante, basta fazer margem de contribuição dividido por fator limitante. No caso, R$ 26,95 das botas dividido por 2,1, que é o fator limitante da bota, nós vamos ter a margem de contribuição de R$ 12,83 por fator limitante. No caso dos sapatos, R$ 20,25, que é a margem de contribuição unitária dos sapatos, dividido pelo fator limitante dos sapatos, que é 1,5, vai dar a margem de contribuição por fator limitante de R$ 13,50. E aqui a gente finaliza o exercício número 3. Eu vou estar fazendo mais um vídeo durante essa semana, abordando aqui as outras duas aulas que nós tivemos, exercício, a aula 4 e a aula número 5, que foi a que nós tivemos nesta semana. Eu vou estar postando até sábado para que vocês possam estar estudando. Então, vou tentar finalizar tudo ainda essa semana e passar para vocês poderem estudar.